Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Mas vamos ver o que é que Deus vai falar conosco nessa manhã. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. O tema da nossa mensagem hoje é o inferno da religião e a religião do inferno. E diz assim o texto sagrado: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos dê o discernimento, nos faça compreender o que é que Jesus está querendo transmitir para a igreja nesta manhã de domingo. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, Tu és o único e soberano Deus. O mundo apresenta muitos deuses. Os homens têm uma imaginação muito fértil para criar deuses. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro, o único que criou os céus e a terra.
o único que prediz as coisas que hão de acontecer no futuro, o único que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, porque nenhum dos outros são falsos, são invenções das mentes malignas. O Senhor é o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de perdão, o Deus de misericórdia, o Deus que nos amou com um amor imensurável. Quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda vivíamos como inimigos do Senhor, o Senhor já nos amou primeiro. E por isso nós te amamos hoje. Por isso nós estamos aqui. Porque foi a tua graça que nos alcançou. Foi o Senhor que nos imputou vida. Foi o Senhor que nos deu o dom da fé, para que nós pudéssemos crer na palavra revelada. E nós queremos nessa manhã de domingo continuar ouvindo a tua voz. Queremos continuar aprendendo de Deus, alimentando o nosso espírito, porque a tua palavra é o alimento da alma, é o alimento do espírito. Então fala ao teu povo nessa manhã. Usa-me como teu pastor, como teu servo, como o teu profeta. Dá-me a inspiração, Senhor Deus do universo. Dá-me a capacidade para que eu possa anunciar a tua palavra, mas anunciar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja anunciada, sem subterfúgios, sem doutrinas humanas, sem artimanhas dos homens, sem estratégias humanas, mas anunciar a tua palavra com verdade. E que tudo que for proclamado aqui, meu Pai, nessa manhã de domingo, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, e que seja para o amadurecimento espiritual da tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, no tempo que Jesus se manifestou a esse mundo, quando Deus se fez carne no ventre de Maria, o povo de Israel naquele tempo era o povo mais religioso da face da terra. Haviam muitos outros povos, haviam muitas religiões, mas o povo hebreu era extremamente religioso. Você vê que eles tinham lá a turma dos fariseus, a turma dos seduceus, a turma dos herodianos, eles tinham os gnósticos, eles tinham as escrituras, eles tinham templos suntuosos, construções magníficas, onde eles se reuniam para prestar culto a Deus, jejuavam, ofereciam sacrifícios a Deus, não se sentavam à mesa sem primeiro lavar as mãos para purificá-las, segundo a tradição dos anciãos, segundo os mandamentos criados pelos seus líderes religiosos, porque Deus nunca mandou ninguém lavar as mãos para purificá-las espiritualmente antes de sentar à mesa. Mas eles criaram essas coisas. Guardavam o sábado, mas não guardavam o sábado, o dia de descanso, dentro do espírito que Deus havia determinado. Eles achavam que guardar o sábado era não acender nenhuma lâmpada. E até os dias de hoje é assim. Se você for a Israel, como eu já fui, 7 vezes, e você se hospedar num hotel de judeus religiosos, quando chega sexta-feira às 18 horas, eles iniciam o Shabatum, o dia de descanso deles. Aí você acorda de manhã, desce para tomar café. Olha, tem sempre uma torradeira elétrica para você pegar aquele pão plus vita, aquele pão de forma, e colocar lá e ela sai tostadinha. Aí você vê a torradeira está desligada. Nos outros dias ela estava ligada. Aí vocês, olha, como é que pode? Os garçons já não são mais judeus, são garçons árabes, que eles contratam para trabalhar no Shabat.
Aí eles, não, é porque hoje é sábado. Então eles não podem ligar o interruptor da tostadeira. Aí você que tem que fazer. Então eles entendiam que guardar o sábado era isso, né? Então essa gente do tempo de Jesus era de uma religiosidade impressionante. Eles se gabavam de serem descendentes de Abraão na carne. Agora você veja que acontece exatamente a mesma coisa hoje. Nós vivemos numa sociedade extremamente religiosa. Estão aí os católicos, nós temos aí os pentecostais, os evangélicos, batistas, assembleianos, presbiterianos, anglicanos, tem religião para tudo quanto é tipo, né? Eles têm Bíblia, muitas Bíblias, templos extremamente suntuosos. Nós temos templos aí de todas as formas e maneiras, desde os mais simples até aqueles que são verdadeiras obras de arte. As pessoas jejuam, as pessoas batizam nas águas, as pessoas fazem sacrifícios, elas participam de vigílias, de correntes, outros fazem novenas. Uns se dizem muito ungidos, muito cheios do Espírito Santo, e todos eles, sem exceção, se consideram, se julgam filhos do Deus Altíssimo. Todos eles, sem exceção, se julgam salvos. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que tanto no tempo de Jesus, como nos dias que nós estamos vivendo hoje, a verdade é que sobra religião, sobra, mas falta conversão, falta espiritualidade, falta o novo nascimento. As pessoas são extremamente religiosas, elas se gabam das suas religiões, elas se julgam muito bem com Deus, elas acham que estão vivendo uma vida agradável aos olhos de Deus, mas na verdade, elas nem conhecem a Deus, não conhecem a palavra, não conhecem a verdade. A grande maioria dessa gente não são filhos de Deus, são incrédulos. São aqueles que o apóstolo Paulo disse à igreja de Roma, vasos de ira preparados para perdição. Pois bem, Jesus estava diante de uma plateia desse tipo, exatamente como eu estou dizendo para você. E aí Jesus decide mostrar para elas, decide mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, os seus discípulos principalmente, que tudo que aquelas pessoas faziam não passava de uma religiosidade frívola, não passava de uma religiosidade fútil, uma coisa humana, uma coisa sem espírito, uma coisa que não tinha nenhum valor diante de Deus. Aí Jesus decide mostrar isso para os seus discípulos, o inferno da religião e a religião do inferno. Só que Jesus faz isso contando essa parábolazinha aqui, ó, para que só os do reino entendam, né? Uma vez os discípulos perguntaram assim: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Ele disse: para que só os do reino entendam. Eu quero transmitir para vocês ensinamentos que eles vão ouvir e não vão entender nada, mas vocês vão entender. Vocês vão entender o recado que eu estou passando para vocês. Então vamos ler outra vez, Mateus capítulo 22, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 primeiro. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. A história que Jesus conta aqui nessa parábola é de um rei que resolveu dar uma grande festa para as bodas do seu filho que ia casar. Então o rei chama os seus servos e diz: olha, saiam e convide pessoas. A festa está preparada. Tem picanha argentina, tem fraldinha, tem maminha, tem pargo assado na brasa, tem espetinho de coração de galinha, tem, né? Olha, costelinha de cordeiro. Tem comida deliciosa, comida gostosa. Convide, a festa está preparada. Bom,
Aí os servos saíram para fazer o convite. Esse convite é a pregação do evangelho, é a pregação da verdade. Então eles saíram anunciando a verdade, eles saíram falando de uma grande festa que estava preparada pelo rei. Esse rei aqui é Deus. Só que ninguém que ouviu creu. Ninguém que ouviu a proclamação da verdade acreditou. Disseram, não queremos saber de festa, não queremos ir. Não quiseram ir. Agora, interessante é que esse primeiro convite aqui foi enviado primeiramente para aqueles que eram considerados os mais religiosos da face da terra, que eram considerados aos olhos humanos as pessoas mais dignas, as pessoas mais espirituais, as pessoas que tinham maior conhecimento de Deus, que era quem? Os judeus. Então o convite foi feito. Desde o Velho Testamento, que os servos iam e anunciavam que o Salvador viria, que o filho do rei viria, que ele iria se casar, que a noiva dele seria a igreja. Desde o tempo do Velho Testamento, que Deus mandava os seus servos fazer o convite. Anunciar a verdade. Anunciar a palavra. Então, chega a hora que o filho vai se casar e o rei vai fazer uma grande festa, vai fazer um grande banquete. Manda convidar as pessoas. Mas a resposta de todos que ouviam o convite era a indiferença. Uma total indiferença. Quem é esse filho do rei aí que você está dizendo? Nós não cremos nisso. Esse carpinteirozinho pobre aí, nascido de uma família pobre, de uma cidade pobre da Galileia, olha, esse aí não pode ser filho de rei nenhum, esse aí não pode ser Deus de nada. Olha, nós não temos tempo para isso. Nós temos muito mais o que fazer do que estar dando ouvido a essas coisas que vocês estão falando aí. Aí os servos voltam e dizem ao rei, olha, nós fizemos o convite, nós anunciamos a verdade, mas eles disseram que não virão. Eles disseram que estão satisfeitos com a festa deles mesmos. Estão satisfeitos com a religião deles. Aí o rei decide fazer um segundo convite. Leia o versículo 4 em diante. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram, um para o campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Deixa eu explicar mais uma vez aqui. O rei disse assim, olha, deve ter havido algum mal entendido. Quem sabe eu não me expliquei direito. Quem sabe eu não consegui me comunicar bem. Então deixa eu fazer um segundo convite, deixa eu ser mais explícito, deixa eu ser mais claro com essa gente. E quem sabe vocês que foram fazer o convite não se comunicaram de uma maneira que eles entendessem. Quem sabe vocês não transmitiram de uma maneira tão boa a verdade. Aí o rei prepara um novo grupo de servos e os envia outra vez ao mesmo grupo de pessoas. Só que agora a resposta é mais explícita ainda. Um grupo diz, olha, nós não temos interesse. Um outro diz, não, nós vamos cuidar dos nossos negócios, nós vamos cuidar da nossa vida financeira, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos coisas mais importantes a fazer. Mas há ainda um outro grupo que diz, olha, vocês são chatos, hein, rapaz? Vocês que estão fazendo o convite, é um bando de gente chata. Esse rei de vocês também é extremamente chato. E não para de ficar mandando convite para a gente ir para a festa. Vocês não param de dizer que Jesus é Deus, que Ele é soberano. Vocês não param de anunciar que sem santificação ninguém verá o Senhor. Vocês não param de dizer que há nesse mundo um povo que Ele predestinou para a salvação, que só serão salvos eles. Vocês não param de falar essas coisas. E aí usam de violência, espancam os servos e os matam.
se enchem de um ódio tão grande que assassinam os servos do rei. Você sabe por que eles não fazem isso hoje? Porque hoje existe lei que não permite que a religião faça isso. Aí o cara sabe que se matar um mensageiro de Deus, que está proclamando a verdade, que ele vai mofar na cadeia. Aí ele não mata, mas ele mata a dignidade do mensageiro. Ele calunia, ele escarnece, ele coloca um carimbo na testa, dizendo que o sujeito é herege. Então é a maneira que eles fazem isso hoje. Vire a página aí, capítulo 23, esse mesmo livro de Mateus, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Os líderes religiosos não queriam, a religião não queria que o povo de Deus conhecesse a verdade. Os líderes religiosos daquela época, eles faziam de tudo para impedir que o povo de Deus se libertasse do jugo pesado da religião. Olha, o povo de Deus só consegue se libertar do jugo pesado da religião quando o povo de Deus ouve a proclamação da verdade. Eu passei 40 anos da minha vida debaixo do jugo pesado da religião. Eu só me libertei quando eu ouvi a pregação da verdade, quando eu ouvi a proclamação do Evangelho da graça de Deus. Então, isso aqui, sempre foi assim ao longo dos séculos. E tem sido assim também hoje. Quem mais deveria crer na verdade da graça de Deus são exatamente aqueles que se dizem religiosos, que se dizem pastores, que se dizem apóstolos, que se dizem cheios do Espírito Santo, que se dizem mensageiro de Deus. No entanto, são exatamente eles os que mais usam de indiferença com a verdade sagrada. Experimente falar do Evangelho da Graça para um líder religioso. Experimente falar para um pastor, ele não vai querer ouvir nem 10 segundos. Ele vai dizer, não tenho tempo para isso. Não, já conheço tudo isso. Já conheço Bíblia. Eu sou pastor. Você quer me ensinar a Bíblia? Vem cheio de arrogância e não quer ouvir a palavra aqui, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Logo no início da igreja, deixa eu mostrar para você o que eles fizeram com Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão faz uma pregação espetacular, maravilhosa, diante daqueles judeus religiosos. Eu não vou ler todo o capítulo 7, que é muito longo, mas você depois leia em casa com muita atenção, prestando atenção no que Estevão estava dizendo para eles. Mas no versículo 51, que é o finalzinho da pregação, Estevão diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Olha que Estevão era corajoso. Estevão estava falando para uma plateia de gente religiosa. Ele estava falando para uma plateia de gente que vivia dentro da sinagoga, gente que cantava, gente que adorava, gente que louvava, gente que lia as escrituras do Velho Testamento. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, na sua manifestação plena de poder e glória. E disse,
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu. Aí Estevão morreu. Então veja bem, a notícia da indiferença desses religiosos ao convite, à pregação, chegou aos ouvidos do rei. O rei fica indignado, tremendamente indignado, pega os seus exércitos, invade a cidade daqueles homens, incendeia a cidade, mata, e aqueles que não foram mortos foram dispersos por toda a face da terra. Essa parábola profética se cumpre nos anos 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém foi invadida pelo exército romano. Eles queimaram a cidade, eles destruíram o templo, eles mataram os judeus às pampas, e os judeus que não foram mortos, perna para que te quero, se espalharam por todas as nações da terra. Bom, aqui na parábola, Jesus diz que o rei volta para a sua terra, volta para o seu palácio, a festa está toda preparada, muita coisa feita, muita comida, muita bebida, muita música, porque eram as bodas do filho, muita guloseima. O rei era um rei festeiro, né? E ele decide levar a festa adiante. Ele disse: não, vai ter que ter festa. E aí eu chamo a atenção. Olha, irmão, salvação é uma festa divina. Salvação não é velório. Salvação é alegria, é regozijo, é prazer. Salvação é você desfrutar de tudo de maravilhoso de Deus, de tudo de maravilhoso que essa vida nos dá, sem vivermos numa vida de pecado. Não é desmancha prazer. Deus não é um Deus de desmancha prazer. Deus é um Deus festeiro. Não é esse Deus sisudo que a religião mostra. Não é esse Deus desmancha prazer. Não é esse Deus que não gosta do que é belo, que não gosta de música. Existem denominações onde não pode haver uma bateria no altar da igreja. Não se pode bater palmas. Tem que ser um piano e bem suave. Sabe? Olha, isso não é Deus de nada. Veja o Deus dos muçulmanos, Alá. Alá está lá. Coisa distante, longínqua, né? Aquela coisa meticulosamente exigente, tal, né? Aquele Alá sisudão. Não pode ter festa. Que festa? Você já teve a oportunidade de ouvir os cânticos que os muçulmanos fazem a Alá? Alguém aqui já teve a oportunidade? Puxa vida, eu vou ter que mostrar isso depois aqui, eu tenho gravado. Olha, nunca vi coisa mais tétrica. Eu não sei imitar não, mas é uma coisa mais assim. Deus, parece um monte de fantasma que saiu. Não, é exatamente assim. Lembra, pastora Sandeli? Uma vez nós estávamos lá em Haifa, perto de uma mesquita árabe, e começou esse negócio, a gente ficou, gente, isso aqui é o quê? Parecia um bando de almas soltas. Horrível, não pode ter festa. O Deus dos indianos, né? Uma coisa estranha, como o Deus dos budistas. Aí fica inventando história, que você cometeu erro numa vida qualquer passada, mas agora você paga na vida presente, e você paga sem saber que erro que você cometeu, mas mesmo sem saber qual foi o erro, você tem que pagar e continua pagando. Que festa tem nisso?
os deuses das religiões afro, não é? Não, porque tem que oferecer um despacho, tem que oferecer uma oferenda, e dependendo da oferenda, ou você leva um cafunézinho ou leva uma pauletada na nuca. Não é assim que eles fazem? Se agradar, carinho. Se não rezar dentro da cartilha daquele diabo lá, diz assim, olha, cuidado que ele vai quebrar a tua perna. Cuidado que ele vai fazer passagem. Passagem é matar. Cuidado que ele tira a vida do teu filho. Não tem festa. Que festa tem isso aí? Agora, o nosso Deus, quando nos chama para a salvação, Ele está nos chamando para participarmos de uma grande festa, de uma grande alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mateus, capítulo 22, vamos voltar. Mateus, capítulo 22. Vamos ler agora do versículo 8 em diante. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. A quem vocês pregaram, olha, não eram pessoas dignas do meu reino. Quer dizer que eles, se não eram dignos, eram o quê? Vasos de desonra, vasos de ira, preparados para perdição. É Deus mesmo que está dizendo. Versículo 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidais para as bodas a quantos encontrades. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Olha que coisa interessante. Primeiro, o rei diz que aqueles que ouviram a palavra e não creram, os judeus, não eram dignos. Olha, essa gente aí não é digna. Por isso que eles não creram. Olha, quando uma pessoa ouve a palavra e não crê, é porque ela não é digna do reino de Deus. É porque ela não é digna da salvação. Paulo experimentou isso. Paulo experimentou isso com os judeus. Você quer ver? Para você ver que é verdade? Segura um pouco aí. Abra em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Versículo 44. Olha o que diz aqui. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo falava, tu és um predestinado. Ele dizia, não sou. Tu és um abençoado. Ele dizia, não acredito nesse Paulo não, que você está cheio de maldições para ser quebrada num culto de quebra de maldições. Paulo dizia, Jesus te libertou do império das trevas. Não dê ouvido a esse Paulo, você tem que fazer uma corrente de 12 semanas para se libertar. Era assim, ó. Versículo 46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Quer dizer, rejeitaram a palavra de Deus que Paulo pregava, eles mesmos se julgaram indignos da vida eterna. Você não vê pessoas dizendo, não, salvação se perde. Não, eu estou salvo hoje, mas amanhã eu posso estar no inferno. Quer dizer, são pessoas que não se julgam dignas da vida eterna. Salvação não se perde. Salvo uma vez, salvo para sempre. Como é que se pode crer numa mentira desta? Como é que se pode acreditar numa heresia violenta como essa? Então se julgaram indignos da vida eterna. Paulo disse, olha, já que vocês não rejeitam a palavra, não querem ouvir a palavra, vocês querem continuar nas tradições dos homens, vocês querem continuar com essa baboseira aí de lavar a mão para santificar, vocês querem continuar ungindo cabeça com óleo, vocês querem continuar pegando rosa ungida, vocês querem correr atrás de saquinho de sal grosso, vocês querem continuar acendendo vela para os santos, fazendo romaria, tudo bem? Vocês não se julgam dignos da vida eterna? Então eu vou para os gentios. Eu vou para os gentios.
E foi mesmo. Pois bem, o rei da parábola chama os servos e manda que eles saiam pelas ruas, pelas encruzilhadas dos caminhos, por todos os antros, por todas as vielas, por todos os becos, e pregasse a palavra a todos que encontrasse. O que é isso aqui? As encruzilhadas dos caminhos, naquela época, significava a periferia da cidade, onde ficavam os pobres, os menos favorecidos, onde ficava a classe D, E da sociedade. Hoje é diferente, né? Porque as periferias hoje é onde eles estão construindo as moradias mais luxuosas, né? Você chega hoje aqui mesmo na periferia de Fortaleza, ali no Eusébio, né, Silvio? Tem lá aqueles condomínios de São Paulo, eu esqueci o nome agora. Alphaville, casas luxuosíssimas. Então a periferia da cidade era isso aqui. Então quando o rei mandou que fosse para a periferia, que fosse pregar a palavra para os desvalidos, para os menos favorecidos da sociedade, isso aqui representava os gentios. Isso aqui representava os estrangeiros, aqueles que para os judeus não valiam nada. Os judeus achavam que só eles eram de Deus, só eles tinham direito a ouvir a palavra, só eles tinham direito a servir o Deus Todo-Poderoso. Um gentio, um estrangeiro, não tinha direito nem de entrar na sinagoga. Eles faziam uma marca, uma linha divisória lá fora, e diziam, ó, é estrangeiro? Fica naquela linha para lá. Se passar, a gente apedreja e você morre. Então, agora, a palavra é anunciada aos gentios de toda a terra. Não mais só aos israelitas, mas agora a palavra é anunciada aos gregos, aos romanos, aos brasileiros, aos argentinos, aos chineses, aos japoneses. Agora a palavra é anunciada em toda a face da terra. Porque até então, os judeus achavam que só podia ser de Deus quem fosse nascido em Israel. Para eles, o fato de nascer em Israel, o fato da pessoa ser descendente de Abraão na carne, era como se fosse um pedigree religioso. Era a marca, isso aqui é legítimo, esse é de Deus de verdade. Então se a pessoa ia à sinagoga, se a pessoa fazia jejuns, se a pessoa cumpria fielmente os mandamentos da religião, os mandamentos dos homens, então eles consideravam aquela pessoa de Deus. Esse é de Deus, esse é um salvo, esse é filho do Deus Altíssimo de Israel. Quem não se enquadrava dentro dessas regras, para eles era do diabo. Não tinha meu pé me dói. Então eu quero que você observe que para eles não precisava crer na verdade, não precisava nem ouvir a verdade, não precisava, bastava se enquadrar nessas regras da religião, estava tudo bem. Então, irmãos, esse é o inferno da religião. Esse é o inferno da religião. A religião, ela faz a pessoa se imaginar como sendo uma pessoa de Deus, porque atendeu um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Aí o cara levanta a mão, eu quero. A partir de hoje, você é um irmão em Cristo. A partir de hoje, você está fazendo parte da família de Deus. Esse é o inferno da religião. Faz a pessoa acreditar que ela é de Deus porque batizou nas águas. Acredita que é de Deus porque segue as regras daquela religião. Olha, a mulher não pode usar calça comprida. Aí a mulher não usa mais calça comprida. Agora você é de Deus. Agora você é uma santa mulher de Deus. Pode ter maus pensamentos, pode adulterar, pode mentir, pode guardar ódio, pode guardar mágoa, pode ser uma pessoa diabólica, demoníaca, mas como ela usa aquele vestidão, não corta mais o cabelo, aquele cabelão, é uma irmã em Cristo. A paz do Senhor, irmã. Se passar por uma mulher
que está de calça comprida, mesmo que seja a mulher mais santa, a mulher mais cheia de temor a Deus, uma mulher fiel ao seu marido, uma mulher que não mente, uma mulher perdoadora, uma mulher cheia de misericórdia, mas como não está dentro das regras da religião, não se considera aquela mulher de Deus. Nem se cumprimenta aquela mulher. Se considera aquela mulher uma mulher mundana. É assim ou não é assim? Esse é o inferno da religião. Esse é o inferno da religião que está aí. Está aí estabelecido. Eu quero que você abra em Mateus 23. Mateus capítulo 23. Versículo 15. Olha o que Jesus dizia para essa gente. Ai de vós, escribas e fariseus. Ele poderia dizer, se fosse hoje, ai de vós, assembleanos, batistas, presbiterianos, anglicanos, Deus é amor, universalistas do reino. Hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é isso, hein? O que é um prosélito? É uma pessoa que abraça uma religião, é uma pessoa que abraça uma denominação, mas ela não abraça a Deus, ela não abraça a verdade sagrada. Não é o que se faz hoje. A pessoa nunca se converte. Ela morre acreditando ser salva, mas na verdade ela não é salva. Ela abraçou uma religião. É por isso que hoje, a coisa mais difícil do mundo é você encontrar alguém que tenha consciência de ser um cristão. Você diz assim, você é o quê? Eu? Batista. Você? Eu sou presbiteriano. E você? Eu sou pentecostal. E não tem cristão nessa festa? Porque criou-se isso. A religião faz isso. A religião faz um prosélito. O cara vira o mundo de cabeça para baixo para atrair mais um adepto para a sua denominação. Olha, agora você é batista, viu? Você não pode mais sair daqui. Ali na esquina estão os presbiterianos. Longe deles, viu? Não traia mais a sua igreja. Olha, se você for na outra, você está traindo a igreja. Por isso se tornou como se fosse torcida de clube de futebol. Hoje o que nós vemos na chamada igreja é isso. Como se fosse verdadeiras torcidas de clube de futebol. Quem é batista não se dá com presbiteriano, quem é presbiteriano não se dá com outro não sei das quantas. É todo mundo brigando contra todo mundo. É uma guerra sem fim. Então a pessoa começa a se sentir salva, mas Jesus está dizendo, olha, isso é grave. Vocês fazem prosélito. Vocês não fazem seguidores meus. Vocês fazem com que as pessoas abracem a religião, abracem a denominação. E o grave é que ela se torna mais filha do diabo. 2 vezes mais filha do diabo do que vocês. Ela se torna 2 vezes mais apegada à mentira do que você que a evangelizou para a tua denominação. Está aqui. Observe, irmãos, que os prosélitos de hoje, como daquela época também, eles defendem muito mais as suas denominações do que os seus próprios líderes. Você nem vê os líderes aparecerem. Eles não põem o rosto à tapa, mas os seus seguidores estão aí prontos para defenderem. Olha, eles defendem com unhas e dentes. Experimenta falar de um desses fariseus que estão aí usando o título de pastor, de bispo, de apóstolo, de reverendo, de missionário. Fala mal deles, fala que o que eles pregam está errado, diz que o que eles ensinam é heresia destruidora. Olha, os seus prosélitos partem com tudo para cima de você. Eles defendem com unhas e dentes. É uma coisa impressionante, né? Às vezes estão dispostos a dar a própria vida
em favor do líder deles. Essa é a verdade. É o que Jesus está dizendo aqui. Mas voltando aqui, Mateus capítulo 22. Vamos ler o versículo 9 e 10. O rei disse: e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Os servos saíram, e onde eles encontraram gente que cresce, gente que abraçava a verdade, eles levavam para a sala do banquete. Aqui, ó. A sala estava repleta de gente que crê, de gente que acredita, de gente que abraçou a verdade, de gente que ouviu e rompeu com o falso evangelho, e rompeu com a falsa religião, rompeu com a falsa igreja, rompeu com o falso pastor. Irmãos amados, a igreja de Jesus, a igreja como corpo místico de Cristo, ela é composta de gente que crê na palavra, de gente que ama a verdade, gente que crê que Deus é soberano, gente que crê na predestinação de Deus, gente que acredita que é um único soberano Deus e não uma trindade mentirosa inventada pelos católicos. A igreja de Jesus é composta de gente assim, gente que crê na obra consumada do Calvário, que na cruz Jesus disse: está consumado. Ali ele consumou tudo. A tua salvação, a minha salvação, foi consumada na cruz. Ali os eleitos de Deus foram todos salvos. E essa salvação consumada vai se manifestando individualmente na vida de cada eleito, cada um no tempo de Deus. Gente que crê na segurança eterna da salvação. É impressionante. A religião não crê nisso. Quando você diz salvo uma vez, salvo para sempre, o que é que eles dizem? Isso é heresia, irmão. Mas vocês acreditam nisso? Que uma vez salvo não perde mais salvação, não vai mais para o inferno? Não, se der bobeira vai para o inferno. Se der bobeira o diabo te leva, te tira das mãos de Jesus. Chamam Jesus de mentiroso. Chamam Jesus de mentiroso. Pastor, mas não se perde mesmo não. Eu vou deixar Jesus responder para você. Abre aí no livro de João, capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Jesus diz assim: as minhas ovelhas, quem é a ovelha dele, diga amém. É fácil dizer amém, né? Se a gente for identificar as ovelhas porque diz amém, todo mundo é ovelha. Se tiver uma pessoa aqui, macumbeira, veio pela primeira vez, ela vai dizer amém. E como é que você sabe que ela é ovelha de Jesus? Você não sabe se é. Né? Pode vir uma vez só, não voltar mais nunca. E dizer, não, eu gosto mesmo é da macumba. Eu gosto mesmo é dos guias, lá é que eu me sinto bem na lama, né? Bom, as minhas ovelhas ouvem, as minhas ovelhas creem, as minhas ovelhas obedecem a minha voz, obedecem a minha palavra. Você identifica uma ovelha pela obediência à palavra. Não é por dizer amém, não é por dizer eu sou ovelha. Não, é pela obediência. Então elas ouvem a minha voz, elas obedecem. Eu as conheço e elas me seguem. A religião diz, não é assim não. O homem tem livre-arbítrio. O homem decide se segue ou se não segue. Olha o inferno da religião e a religião do inferno. Aí ele diz no versículo 28, eu lhes dou a vida passageira. Não. Eu lhes dou a vida eterna. Eterna significa o quê? Eterna. Sem fim, não acaba mais nunca. E para ninguém ter dúvida, ele completou. Jamais perecerão, jamais irão para o inferno. E ninguém as arrebatará da minha mão. O que a religião diz?
Cuidado, não é bem assim. Você está nas mãos de Jesus, mas o diabo está em derredor. O diabo fica espreitando. Se Jesus der uma cochiladinha cansado, o diabo vai lá e te arranca das mãos dele. E fica todo mundo com medo desse tal de diabo. Ninguém tem segurança, ninguém tem paz, ninguém tem descanso. O inferno da religião. Amém, irmãos? Há a possibilidade de uma ovelha de Jesus ir para o inferno? Não. Há a possibilidade de um filho de Deus ser arrancado das mãos de Jesus? Não. Não há essa possibilidade. Então, tem que crer nisso. Tem que acreditar nisso. Volte lá em Mateus 22. Versículo 11. Estava lá a sala do banquete, repleta de convidados. Maravilha. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora o rei vem, adentra a sala do banquete, começa a passar os olhos em todos os convidados que estavam sentados à mesa, e de repente, os olhos do rei recaem sobre alguém que está sentado à mesa, e o rei diz: espera aí, interessante. Eu dei comida de graça, eu dei bebida de graça, até a veste nupcial eu dei, para que eles venham e participem da festa do meu filho. E como é que essa pessoa entrou aqui sem veste nupcial? Como é que pode? Aí o rei se dirige ao cara e diz: vem cá, amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? O sujeito ficou mudo, não tinha uma palavra para dizer, não conseguia dizer nenhum ai. Aí o rei diz: vem cá, meus servos, pega esse sujeito aí, amarra pés e mão dele e lança-o lá fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Duas coisas importantes aqui. Para entrar nas festas das bodas, você tem que ser convidado. Você tem que ser um escolhido de Deus. Você tem que crer na palavra. O convite é a pregação. A pregação é feita. Quem crê, está aceitando o convite. Esse é levado para a sala do banquete. Esse tem direito a sentar-se à mesa do rei eternamente. Então, esse convite aceito, esse convite feito, é a pregação do evangelho. O aceitar o convite é você crer na palavra, é você crer na verdade. Recusar o convite é o não crer. Vou provar isso. Volta lá em João de novo. Aqui a gente prova tudo na Bíblia. João capítulo 10. No versículo 27, nós lemos agora, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Creem, obedecem, né? Leia o versículo 26, o versículo anterior. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quer dizer que quando o convite é feito, quando o evangelho é pregado, e alguém não aceita o convite, alguém não crê, é porque não sois das minhas ovelhas. É cabrito do outro. É cabrito do diabo. No capítulo 8, versículo 47, desse mesmo livro de João, agora diz assim: quem é de Deus, carrega uma Bíblia debaixo dos braços. Usa expressões religiosas: a paz do Senhor, irmão, abençoado, predestinado.
Quem é de Deus usa roupas esquisitas, estranhas. É isso que está aqui na Bíblia? Não. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Não é ouvir com esses ouvidos aqui, ó, orelhudo de carne, não. Com esse aqui todo mundo ouve. Quem é de Deus ouve, quem é de Deus crê, quem é de Deus obedece. Meu filho, dê ouvidos ao seu pai. O que é que eu estou pedindo ao meu filho? Para me obedecer. Obedeça, rapaz, me dê ouvido, cara. Eu não estou dizendo para não sentar na cadeira, fique de pé. Então quem é de Deus, ouve. Quem é de Deus, obedece. Domingo é o dia do Senhor. Não tem meu pé me dói, meu querido. É o dia do Senhor e acabou. É para estar na igreja de manhã, é para estar na igreja no culto da noite. Não é para fazer gracinha, não é para dar ouvido de mercador, não é para brincar com Deus, porque com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Como muitos de vocês têm feito. Vem à igreja de manhã, ouve Deus falar como você está ouvindo agora, e muitos de vocês têm a cara de pau de saírem daqui e não voltarem à noite. Desculpe a expressão, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não estou aqui para pregar uma mensagem agradável para a plateia. Às vezes a pessoa diz assim, sai da igreja e encontra com alguém, como é que foi lá o culto hoje? Olha, hoje foi legal, viu? A palavra que o pastor pregou, legal. Não. Por favor, olha, se tem uma coisa que eu não quero, é que você me ache legal. Até porque eu já passei desse tempo. Já passei dessa época de achar, legal, e ficar com o ego massageado. Todo mundo me achou legal. Não. Pelo contrário, eu subo aqui nesse altar, fazendo um esforço sobre-humano para não ser legal, mas para ser desesperadamente verdadeiro, meu irmão. Intensamente verdadeiro, a ponto da verdade que eu prego não deixar você dormir de noite se você não obedecê-la. Incomodar a tua cabeça, mexer com as tuas emoções. É isso que eu faço. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sou de Deus. Então, por favor, repense. Repense. Não sou eu que estou dizendo. Depois assim, pastor Carlos tem a mania de chamar as pessoas de filho do diabo. Não me impute esse pecado, você está levantando uma calúnia. Eu não escrevi nenhuma Bíblia. Quem escreveu foi ele. Eu apenas estou lendo o que está aqui. Porque a Bíblia, como livro, sozinha não fala ou fala? Fala a Bíblia. Fala. Fala. Não fala. Alguém tem que ler. Quem está falando isso aqui, quem é? Pastor Carlos Magno ou Deus Todo-Poderoso? Tem certeza que é Deus? Tem certeza, não tem? Você mesmo está dizendo, viu? Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Eu acho interessante. Eu só precisei ouvir uma pregação da graça, uma única vez. Eu não precisei ouvir duas vezes. E eu era entre aspas, um líder espiritual. Acostumado a pregar para multidões de 100 mil pessoas. Uma religião onde nós fazíamos 5 reuniões por dia. E eu só precisei ouvir uma vez. E eu tive a coragem que Deus me colocou dentro de mim, essa coragem, de chegar diante daquele povo e dizer, eu preguei errado, fazem 15 anos que eu prego um falso evangelho, mas a partir de hoje eu vou proclamar e eu vou obedecer a verdade sagrada. Eu vou anunciar para vocês o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus.
Você pensa que é fácil fazer isso? Tem que ser Deus fazendo. Não é uma coisa da carne, não é uma coisa do homem. E você vê 80% das pessoas ir embora. Não quererem mais saber. Mas vocês não querem vir participar da festa. Eu agora estou trazendo um convite para uma festa maravilhosa. Não, não cremos nisso. Não acreditamos que Jesus expulsou o príncipe desse mundo. Não acreditamos que ele colocou os demônios em algemas eternas. Pastor, quer dizer que não vai ter mais demônio aqui? Bufando, não. Ah, não tem não, então não fico não. Então vai para ali, que ali na esquina tem. Demônio no atacado. Não tem mais rosa ungida? Não. Ah, mas eu gosto tanto da rosa. A rosa tira o demônio dentro da minha casa. Olha o inferno da religião. Olha a religião do inferno. Eu vou embora. Eu só precisei ouvir uma vez. E abracei a verdade. E rompi com o erro. Rompi com o falso evangelho. Não medi consequências. Irmãos, quem recusa o convite, quem se recusa a crer na verdade da graça de Deus, é porque não é de Deus, é do diabo. Está aqui, ó. Mesmo que seja religioso, mesmo que tenha Bíblia, mesmo que seja batizado nas águas, mesmo que faça jejuns, mesmo que seja batista, mesmo que seja assembleiano, mesmo que faça parte da Cristo é Vida, se não crer, não é filho do Deus Altíssimo, é filho do diabo. No capítulo 15 de João, versículo 16, Jesus diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Você acha, se não for a Deus ter me escolhido, que eu estaria aqui? Você acha que eu teria deixado uma vida de marajá, uma vida nababesca, morando nas maiores mansões de São Paulo, onde moravam os governadores? Você acha que eu teria largado tudo isso? Se não fosse Deus a ter me tirado, a ter me escolhido? Você acha que se não fosse Deus ter te escolhido, você estaria aqui? Não estaria nunca. Ouvindo quem? Pastor Carlos Magno. Aquele que é caluniado, aquele que é chamado de ladrão, aquele que é chamado de tudo que não presta. Eu não tenho nada para atrair vocês. Nada. Nenhum título pomposo. Não tenho poder político, não tenho poder financeiro. Não tenho diploma de curso universitário, não tenho nada. Só tenho uma chamada de Deus, nada mais do que isso. Amém? Para a gente terminar, Romanos 9, Romanos capítulo 9, versículo 6. O apóstolo Paulo diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Era como se Paulo dissesse, imagina dizer isso para o povo de Israel. Nem todo de Israel é de fato israelita, é de fato filho de Deus. Imagine dizer hoje para uma plateia de religiosos. Imagine colocar num estádio de futebol os batistas, os assembleianos, os da Cristo é Vida, os da Seita Universal, os da Seita Deus é Amor, o da Presbiteriana, e o apóstolo chegar e dizer: nem todos os evangélicos são de fato os filhos de Deus. Isso ia causar um choque, não ia? Mas é uma verdade.
É isso que ele está dizendo aqui. Nem todos que atenderam o apelo são de fato filhos de Deus. Nem todos que foram batizados nas águas são de fato filhos de Deus. Isso ia ser um choque violento. Porque todo mundo se acha de Deus. Batizou nas águas é de Deus. Atendeu o apelo é de Deus. Não é assim? E no versículo 16, ele diz assim: pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de querer, não depende de correr, não depende de fazer esforço, não depende de atender apelo, não depende de batizar nas águas. Depende de quê? De usar Deus a sua misericórdia. Então, para entrar nas festas das bodas, tem que ser trazido por Deus, tem que ser escolhido de Deus. Pastor, mas aí está mostrando que para entrar nas festas das bodas, tem que estar vestido com vestes nupciais. O que são essas vestes nupciais? É o novo nascimento, é o ser batizado com o Espírito Santo. Na hora que você crer, você é batizado com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz de você uma nova criatura. É o estar revestido de Cristo. É o apresentar o fruto do Espírito. Eu vou falar mais sobre isso à noite. Olha, irmãos, quem não apresenta essa vestimenta, essa veste nupcial, é expulso. É lançado fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por isso que de vez em quando, Deus dá uma olhada e vê que tem alguém aqui no nosso meio sem vestes nupciais. Ele diz: espera lá, como é que você entrou aqui sem vestes nupciais? Eu dou a comida de graça, eu dou a bebida de graça, eu dou as vestes, eu dou o meu espírito. Só pode fazer parte da minha igreja quem está vestido com vestes nupciais. Como é que você entrou aqui, se você não tem o Espírito Santo? Se você não apresenta o fruto de um novo nascimento, se você não demonstra ser nova criatura, se você só tem atitudes diabólicas, demoníacas, se você é um lobo vestido de ovelhas. Como é possível? E Deus chama os seus servos, os anjos, e diz: tira daqui. E de vez em quando a gente vê isso acontecer. E sai mesmo, viu? Porque você pode enganar quem você quiser. Eu posso enganar quem eu quiser. Infelizmente, nós temos esse dom de enganar. É só querer. É só querer. Mas nós jamais iremos enganar a Deus. Você pode fingir ser de Deus, você pode fingir estar convertido, você pode fingir até ser pastor. E finge muito bem, engana muito bem. Mas a Deus não engana, querido. A Deus não engana. E por isso eu descanso em paz. Porque o pastor da igreja não sou eu. O pastor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são dele. Aleluia. Então, você atendeu o convite? Você creu na verdade? Você abraçou a verdade? Você obedece à verdade? Você recebeu do rei as vestes nupciais? Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você é aquela pessoa que diz assim: olha, nem eu me conheço mais. Quem eu era, quem eu sou. Olha, nem eu me conheço mais. A tua família diz assim: eu não acredito. Esse é o Ériglis? Não. Aquele Ériglis, brigão, violento, roqueiro, cachaceiro, mulherengo,
É esse cara que agora aí louva, adora, mansidão, domínio próprio, né? Não se senta mais na roda dos escarnecedores. A vida toda ela voltada para Deus. As pessoas têm que ver isso em você. E eu termino dizendo: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia.